Está vermelho, está a gravar e está bom. E está o corvo. Carrega Benfica. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Backstage Storytellers. Hoje temos convidado, para mim, o Rogério Pedro, que é como eu carinhosamente o chamo, que ele chama-se Rogério Pedro. É verdade. Não é? Rogério. Há 54 anos que me chamo Rogério Pedro. Boa. E a ti para te apresentares, mas estás apresentado. Rogério Pedro, Roger no meio do rig, 54 anos. Profissão, Roger. Acabaste de dizer. Riga. Exatamente. Riga. Tem dias. Tem dias. E noites também. E noites também. E não são, Se calhar mais noites que dias. E não são poucas. Roger, como é que tu começaste? Como é que o Riga chegou à tua vida ou o que é que fizeste? Sempre foste Riga? Não foste sempre Riga? Não. Eu sou dos Jurássicos, portanto tenho 54 anos. Exato. Antes disso não havia em Portugal essa designação. Ok. Eu comecei a trabalhar como stagehand numa empresa que é a Tapada Cru. Comecei pelos palcos de estádio. Em 1990, o meu primeiro concerto foi Rolling Stones, em junho de 90. E depois, a partir daí, praticamente não parei. Umas pequenas interrupções, mas coisa pouca. Sempre trabalhaste no entretenimento? Exatamente. Ok. Comecei como stagehand nessa empresa, depois, como havia na altura bastantes concertos de estádio e os concertos de estádio demoravam bastante mais a montar e a desmontar do que agora. Agora com o Black Steel e o Green Steel é muito fácil, demora-se menos tempo a montar hoje em dia do que se demorava a desmontar antigamente. Exato. Na década de 90 e até mesmo no início de 2000. Mas principalmente os 90 era tudo em layer e demoravas 10, 12 dias a montar. O que era bom. Uma semana a desmontar. Era ótimo. O dinheiro valia mais do que vale hoje e a remuneração para a altura era muito superior à que é hoje. Sim, um concerto de estádio que demorava 10 ou 12 dias, hoje em dia é menos metade disso, não é? 12 ou 12 dias é desde que montas, o espetáculo se dá e até que se monta e ainda tens 2 dias para beber cerveja fora do espetáculo. Normalmente uma semana é o que leva a fazer. E quantos anos trabalhar sempre, tanto como stagehand, começámos como stagehand a montar uns palcos, e quando é que o Rig, como Rig, aparece na tua vida? De stagehand passei a Climber, Ok. que é os primeiros trabalhos em altura que se fazia na área dos eventos. No layer, atrapar o layer. Exatamente. E depois, a partir daí, é que começou o bichinho a entrar e o Rig já foi o entranhar, digamos assim, como profissão, como formação e depois profissionalmente a entrar no Rig. Oficiosamente no Rig entrei depois da Expo 98, que foi os primeiros espetáculos mais ou menos organizados com a designação de rigging, foi depois da Expo 98. Okay. Os primeiros trabalhos que fiz de rigging foi ainda pela Tapada Cru no Pavilhão Atlântico, o antigo Pavilhão Atlântico. Pela altura da Expo? Depois da Expo. Depois da Expo. Quando a Expo encerrou, aquilo começou a ser sala de espetáculos para as bandas estrangeiras e nacionais que entravam no Pavilhão Atlântico e atualmente é a maior sala do país. É a maior sala. És um dos Jurássicos, como tu disseste, não sou eu que estou a chamar nomes. Começou também pela altura da Expo. Sim, quando terminou a Expo, porque havia um espetáculo durante a Expo. Sim. Que era da Rosone, digamos assim, era o evento que lá havia, e só depois de acabar a Expo é que o pavilhão foi desmantelado, todo o equipamento que estava para esse espetáculo durante a Expo, e
criaram condições para futuros concertos e torneios das outras bandas nacionais e internacionais. Qual é a tua primeira grande memória do RIG? Do teu primeiro grande trabalho de RIG, tens ideia? Ainda te lembras? Eu lembro-me do primeiro concerto que eu fiz de RIG, digamos assim, que ainda não havia a empresa Evil Angels, mas foi trabalho, ou o primeiro trabalho com as pessoas que começaram a empresa. Foi Bryan Adams em 2003. E aí, no pavilhão. Sim, no pavilhão. Lembro-me de fazer coisas antes, mas como significado para mim como um marco, foi Bryan Adams, foi a 25 de fevereiro de 2003. Ok. Também tu te consideras um discípulo do pai do RIG ou não? Eu aprendi muito e os primeiros ensinamentos foi do Zé Silva. Nem foi preciso dizer o nome dele, não é? Sem dúvida nenhuma, claro. Foi o primeiro, foi discípulo. O Guru. O Guru. E tu és um dos discípulos diretos do Zé Silva. Sim, o Kim, que já tivemos aqui também neste programa. Foi empregado do Zé Silva. Foi empregado do Zé Silva, tal e qual. Exatamente. E os primeiros trabalhos de RIG que eu fiz foi ainda como não funcionário, mas como trabalhador da Tapada Cru, foi para o Zé Silva no Pavilhão Atlântico. Okay. E futuramente fui empregado, mas durante pouco tempo, do Zé? Não. Nunca fui empregado do Zé. Okay. Não. Foi durante pouco tempo, eu e o Alex, empregados do Fred, no Pavilhão Atlântico. Ok. Que foi o rigger que esteve depois do Zé Silva no Pavilhão Atlântico. Só depois é que foi o Kim. Ok. O Fred, eu tinha ideia que tinha sido o Kim logo a seguir ao Zé Silva. O Fred também é uma pessoa muito antiga no ramo, não é? O Fred também é uma pessoa muito antiga no ramo, sem dúvida. O Fred deve ter estado no pavilhão 2001 a 24 ou 25 de fevereiro de 2003. Sim, tanto. Mais ou menos 2 anos. E quando começas a trabalhar no RIG, deu-se algum clique? Era aquilo que tu querias fazer para o resto da tua vida? Porque tens 54 anos, portanto já estás no RIG garantidamente daqui a pouco há 30 anos, ou há 30 anos. Deu-se algum clique, houve uma altura que se deu algum clique, dizer, pá, isto é o que eu quero, isto é o que eu vou fazer o resto da minha vida, deixar de empurrar caixas e vou-me só dedicar ao RIG? Foi a partir de 2003. Foi a partir de 2003. O clique a sério foi a partir daí. Antes era um modo de ganhar dinheiro. Ok. Era uma área que eu gostava, mas que ainda não tinha investido em formações nenhumas. Era um gosto. Basicamente era um gosto pessoal. Por alturas, pelo tipo de trabalho em si. Mas era um gosto. Depois, a partir daí, é que foi mais encarado como uma profissão. Como formação, como futuro, como... Ou seja, era um meio de ganhar dinheiro, mas era uma coisa que te dá prazer, ou que te dava, pelo menos na altura, prazer, vir todos os dias trabalhar. Sempre deu prazer. Era uma altura muito diferente do que é agora? De quando começaste e os primeiros anos, é muito diferente do que é agora? O método de trabalhar, ou as pessoas, ou o próprio negócio está diferente? É tudo diferente. Tudo muito diferente. Para melhor ou para pior? Umas coisas para melhor, muitas outras para pior. Por exemplo, dá-me lá 2 exemplos. Um que tenha evoluído num mau sentido e outro exemplo que tenha evoluído num sentido positivo. Epá, como em tudo na vida, para mim, eu chamo a regressão a quando se deixa de dar importância às pessoas, okay, e passa-se a dar importância apenas a números, a estatísticas, a gráficos, e isso não é um problema nem do RIG, nem do entretenimento. Sim. É um problema que é transversal ao meio. E isso, na minha opinião, é negativo. Mas lá está. É o que se chama evolução. Para mim é regressão. Okay.
Em termos evolutivos, o que é que evoluiu para melhor? Tecnicamente, em termos de equipamentos, em termos de Informação? informação, áreas de espetáculos, áreas e rotas, conforme há para o turismo, há para os eventos também. É uma mudança praticamente de 180 graus. As pessoas de antes vinham ver um concerto pelo artista X ou pela banda Y e aproveitavam se calhar a altura dos festivais para juntar esse concerto às suas férias. Hoje em dia já há rotas a nível intercontinental de pessoas que Bem especificamente para aquilo. vêm e aproveitam, seja lazer com compromissos profissionais, com entretenimento, com essas todas as valias à mistura e fazem autênticos roteiros. Ok. E Lisboa está muito, mas muito bem cotada e tem muito boas estruturas. Sim. Portugal, no seu geral, está com uma boa conotação. Mas Lisboa, sim, ser da capital e tendo a maior sala de espetáculos do país, forçosamente tem que ter isso. Em termos das pessoas, tu quando começaste a trabalhar no Rio, se calhar contava-se por dedos de uma mão, não é? Vamos falar de 5, 6, 10 pessoas, talvez no máximo. A Evangelos começou com 4. Pronto, exato. E hoje em dia trabalhas com um número quase infindável de pessoas, muita gente nova. Hoje em dia não sei quantos é que são, E se calhar nem sabes o nome de todos. mas são mais do que 44. Mais do que 44. E isso foi positivo ou não? Essa entrada de mais pessoas foi positivo para o teu dia a dia? Sentes que são pessoas que trouxeram sangue novo, vontade nova para o ramo ou não? Pá, sinceramente, não sei, porque há sempre bom e há sempre mal. Há sempre pessoas que vêm adicionar, vêm acrescentar, vêm a ser uma mais-valia e há outras pessoas que não vêm adicionar coisa nenhuma, andam por ali e é mais um modo de ganhar Dinheiro. E algum dinheiro sem fazem por gosto. provavelmente terem prazer de fazer. Ok. Porque é importante, não é? É importante essa parte do... É muito importante. É importante a pessoa ir todos os dias para aquele local de trabalho. Sim, mas essas pessoas depois também não vão todos os dias porque não aguentam estar infelizes todos os dias. Exato. Roger, 30 anos, quase 30 anos de RIG. Tiveste algum momento menos bom, profissionalmente, durante estes 30 anos? Ou algum momento que te marcasse negativamente ou positivamente? Não interessa. Se calhar decidi dos dois, não é? Mas algum momento que te marcou mesmo profundamente durante este tempo de Riga? Vários, posso dizer um que foi em Vinhais, chutes e pontapés, que me marcou porque foi um dia de verão, ou um final de dia de verão, que se levantou uma intempérie enorme. Era um ano que ia haver eleições e o concerto acabou por começar, mas só tocaram para aí 3 músicas. Depois aconteceu um pequeno acidente, felizmente foi pequeno, de uma estrutura que com o vento Foi-se embora e foi para o lado do público. Ui. Por isso é que eles só acabaram por tocar 2 ou 3 músicas. Ok. Mas pronto, talvez o futuro presidente da autarquia já tinha falado e ficou tudo bem. Tudo estava bem. Exato. E vou fazer uma pergunta de uma situação que eu acho que foi marcante para todos nós, porque foi há pouco tempo, o Covid. Eu para ti sei que não foi fácil, mas porque já falámos algumas vezes nisso.
À parte da saúde que foi muito atingida, eu pessoalmente sei que foi muito atingida, como é que foi para ti lidar com o Covid no geral? Já vamos à tua parte, eu sei que passaste um tempo difícil no Qatar, porque o Covid mordeu-te quando estavas fora, mas no geral, como é que viste esta paragem que no fundo nos parou a todos, esta coisa que nos parou a todos? Parou o mundo e nós fomos dos primeiros, talvez, a ser atingidos e talvez os mais atingidos, digo eu. Sim, eu, pelo que percebi do Covid, o entretenimento, porque nós vivemos de massas, de aglomeração de pessoas, portanto, a área dos eventos foi realmente das mais afetadas, se não a mais afetada. Nós fomos obrigados, literalmente, a deixar de trabalhar e foi, durante mais de um ano, bastante difícil. Bastante difícil. Os primeiros 6 meses foram horríveis. Porque trabalhava, fazia descontos, não tinha dívidas nem à Segurança Social, nem às finanças, não devia dinheiro a ninguém e depois passei a dever. Porque tem que se continuar a comer, tem que se continuar a pagar rendas, seguros e todas essas coisas. E demorei mais de 6 meses a poder receber alguma coisa do Estado quando, para se poder pagar alguma coisa, é até ao dia X. Senão, entra-se em cumprimento e há multas e juros. Mas eu e todos os nossos colegas, porque nos juntámos uns quantos colegas da Evil Angels, para ligar todas as semanas para a Segurança Social, para ver quando é que poderíamos receber aquilo que tínhamos direito, porque sempre pagámos os impostos e tínhamos os impostos em dia perante o Estado. E foi uma situação muito difícil. Muito difícil. Portanto, sentiste que o Estado não apoiou, não sei o resto, mas vamos falar da nossa área, sentiste que o Estado não apoiou devidamente os técnicos da área de espetáculos? Não. O Estado nunca apoiou a área dos espetáculos. Participaste nas manifestações que se fizeram? Participei nas manifestações, se não todas elas, praticamente todas elas. Okay. E achas que isso trouxe alguma mais-valia para o futuro ou não? Sinceramente? Sinceramente, não. Ok. Ficamos mais uma vez pela teoria, por palavras bonitas do ninguém fica para trás, mas chega à conclusão que realmente todos juntos somos ninguém. Ou seja, houve uma união naquela altura, depois aquilo passou e volta tudo ao antigamente. Ou antigamente, como se costuma dizer. Eu não senti mudança nenhuma. Portanto, achas que se houvesse uma nova pandemia ou alguma coisa nos parasse, iríamos exatamente ficar na mesma estaca que estávamos? Não, acho que iríamos ficar piores porque eles já aprenderam com a nova pandemia e se houver outra, porque vai haver, não sabemos é quando, eles já estão mais profissionalizados a enganar o Zé Povinho. Ok. Portanto, vamos ficar ainda piores. Mas isso já não deve ser para o meu tempo. Não? Graças a Deus. Esperemos que não. Espero que não. Nem para o teu, nem para o meu. Espero bem que não. Portanto, achas que se isto voltar a acontecer, vai ser pior em termos de apoios? Porque já percebemos que o apoio foi pouco. Não sei quanto é que... não sei se esse apoio foi o suficiente para tu poderes estar a cumprir com as tuas obrigações durante... Tivemos parados 2 anos, não é? Mas, na verdade, tivemos parados 2 anos. Foi coisa. Havia ali uma coisita outra, mas que não tinha expressão nenhuma. Sim. Portanto, e achas que se isto voltasse outra vez a acontecer, que iríamos ficar piores? Claro. Eles, em termos políticos, disseram que iam fazer uma série de mudanças, criar uma série de alternativas para se prevenir numa situação futura. O que é que foi feito? Não foi feito nada. Nada. Portanto, garantidamente que o próximo será pior. Ok. Para quem realmente necessita de apoios. Vamos esperar. Vamos esperar que não. Vamos esperar que não. Roger, 30 anos na indústria. Histórias engraçadas que tenhas tido durante a tua atividade profissional. Não precisam ser histórias do rock and roll, histórias cabrosas, como a malta às vezes está à espera, mas há de ter algumas com certeza.
Mas histórias engraçadas tenhas tido durante estes quase 30 anos de trabalho. Há bocado contaste um momento desengraçado, que foi um acidente que houve num concerto dos Chutes. Mas há de ter histórias engraçadas ou com um colega, ou com uma banda, ou na estrada. Com bandas, aquilo que me posso lembrar, que há pouco ainda falámos em off, do Tony Carreira, Sim. quando terminávamos as montagens, ao final dos primeiros concertos cheguei à conclusão que tinha que vestir a t-shirt ao contrário, Para não seres abordado. para não ser incomodado, que é para não dizer assediado. assediado. E tomar a minha cervejinha ou a minha Coca-Cola descontraído, sem qualquer problema. E estou-me a lembrar de, no início, que eu acho que não deve haver ninguém que vá contar os primeiros concertos de estádio que eram feitos. As marcações eram feitas como antigamente se fazia para a tropa. No café ou nos estabelecimentos comerciais metia-se uma folha com os nomes das pessoas que podiam ir trabalhar do dia X ao dia Y. Porque telemóveis não havia, pois. E números fixos nem todas as casas tinham. E então era por grupos. A pessoa mais conhecida de um determinado grupo tinha o número de telefone e contactava os seus amigos e depois, por sua vez, ele ia meter, tipo nessa folha, os nomes das pessoas que tinham disponibilidade nos determinados dias que era necessário. E os primeiros concertos eram assim que eram feitos. Porque de um momento para o outro eram precisas 100 pessoas e tu tinhas 10 contactos no máximo. Pois. No máximo. E 10 contactos que era preciso que do outro lado te atendesse o telefone. Exatamente. Porque era um número fixo, as pessoas tinham que ir para trabalhar e só ao final do dia que estavam em casa e essas coisas todas. E falaste há bocado também de uma empresa que é a Tapada, que era uma empresa de bairro. A Tapada começou como uma empresa de bairro. Sim. Exatamente assim, porque não havia telemóveis e eram os amigos do... Pois. Era o Pedro que começou a chamar os primeiros amigos e os amigos dos amigos, não é? Não. Era o irmão mais velho do Joaquim. Exatamente. Era o irmão mais velho e a geração anterior. Esses começaram em 86 e ele só começou uns anos mais tarde. É que pegou naquilo. Eu achava que tinha sido o Joaquim Pedro a começar a Tapada com o irmão, mas que tinha sido o Joaquim Pedro a começar a Tapada. Não. Ele pegou... Tens saudades desses tempos mais antigos? Tenho. Quando pensas na tua atividade agora, deixou-te saudades? Gostavas de voltar atrás ou tens saudades mas ficam lá atrás e para a frente é que é caminho? Eu tenho saudades, o tempo não volta para trás, tenho consciência disso. A única coisa que é diferente é que eu, do antigamente, lembro-me de pessoas, nomes concretos. Do agora, se calhar, lembro-me de coisas, de experiências. E há menos pessoas concretas. Continua a haver, claro que sim. Mas a diferença é essa. É que antigamente era o João, o Manel, o Francisco. Hoje em dia é a Madonna, o evento da Mercedes, a viagem para o Porto com a carrinha não sei o quê. Pois, são pequenos eventos que te fazem lembrar, que lembram as pessoas. E depois, se calhar, num grupo de 6, 8, 10 rigas, se calhar digo-te 1, 2, 3, 4 nomes. Do antigamente. E do atual, mas que te ficaram, do que te acompanham do antigamente. Do atual. Claro. Algumas do antigamente, outras de um recente, também há juventude boa. Sim, claro que sim. Alguém no Rio que tenha deixado de trabalhar ou que tenha falecido ou que tenha deixado saudades? Só no mesmo ano, 2 grandes saudades. O Viana, um acidente de automóvel, e o Gil,
Que eram pessoas do princípio também do Rico contigo, com o Zé Silva, com o Fred. Sim, o Gil também foi um dos empregados do Zé Silva, sim. Okay. Acidente de carro, esse de moto e o Viana de automóvel. Num ano só. São pessoas. E são pessoas que deixam saudades. Roger, como é que tu te vês a ti e à nossa indústria para os próximos anos? Onde é que tu te vês como rigger daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Consegues visualizar daqui a 5 anos? Estás com 54. Yeah. Estou com 54. 54, terás 59, serás 60. 59. Pode ser 60, porque faço 55 60. este ano. 60 anos. Achas que ainda tens capacidade para trabalhar no rig? Ou achas que vais ter coragem para dizer assim, não, já chega. A partir de agora vou ter que me dedicar a outra coisa porque já não dou mais para o rig. Eu não vejo as coisas como coragem. Eu, enquanto tiver capacidade, vou continuar, porque é isto que eu gosto de fazer. Por isso é que eu falei na coragem. Porque se é um trabalho normal, a pessoa chega à idade, reforma-se, acabou. Trabalho normal, entre aspas. Não é? Senão, o nosso trabalho não é normal. É fisicamente desgastante, trabalhamos horas como ninguém trabalha, entramos a horas indecentes e saímos a horas ainda mais indecentes. Também temos dias livres, como é óbvio, quando as pessoas estão semanalmente no escritório ou nas oficinas, nós temos alguns dias livres, mas trabalhamos, em termos de horas somadas, trabalhamos mais que o comum dos trabalhadores. E não temos um trabalho normal, ou seja, temos uma coisa que gostamos. Por isso é que eu digo, achas que vais ter coragem para dizer, vou ter que parar? Essa é a mais-valia. Enquanto o bichinho continuar a mexer, tu vais ter vontade. Enquanto tiveres vontade, provavelmente, penso eu, que terei a convicção que posso ser uma mais-valia, posso ajudar. Eu, com esta idade, o ano passado, fiz 2 meses de trabalho de montar e desmontar palcos dos festivais na Bélgica. E Non-stop. 2 meses non-stop. 2 meses non-stop. Em teoria, descansava ao domingo. Havia domingos que descansava e havia outros dias que descansava e havia domingos que não descansava e outros dias que também não descansava. O nosso trabalho é mesmo assim. Há trabalho, tens que ir trabalhar. Não há trabalho, se não estás doente. Meu amigo, siga. Exatamente, não para. Olha, falaste da Bélgica, tu trabalhas, tens trabalhado bastante ao longo dos anos, tens trabalhado bastante com produções internacionais cá, mas tens trabalhado também muito fora. Tiveste, portanto, passado os 2 meses na Bélgica, vais com frequência ao Médio Oriente. Há 2 anos estive na Noruega. Noruega, tal e qual. Fiz durante bastantes anos, foi até ao Covid, que havia bastante trabalho na Suíça. Sim, fazias muita feira automóvel, não era? Era a Field lá. Sim. O salão automóvel era o maior dos eventos. Ok. Mas fazia vários eventos. Trabalhavas em placas de Geneva Rig Team, não é? Na Palexpo, em Geneve. E depois na pandemia. Tudo parou. Isto porque a indústria automóvel, os carros elétricos sim. E toda essa... A conjuntura fez que muita coisa mudasse. O António também, segundo sei, também parou com a empresa lá na Suíça. Sim, inclusive já não vive na Suíça. Ok. Pois, ele está a viver também no Norte da Europa, exatamente. Mas isto para te perguntar, vês grandes diferenças do rig lá fora, da maneira de trabalhar para a nossa aqui? Alguma coisa que nós pudéssemos aplicar aqui, alguns ensinamentos? Garantidamente que há de ter aprendido alguma coisa e lá fora, como eu quando vou para fora. Mas vês que nós podíamos aplicar muito daqueles ensinamentos cá dentro também para evoluirmos mais? Ou achas que estamos ao mesmo nível ou melhor que lá fora? Em termos técnicos? Em termos técnicos e de trabalho? Em termos técnicos estamos bastante bem. Depois, a aplicação dos termos técnicos tem a ver com as capacidades financeiras das empresas. Ok. Quem tem dinheiro tem a obrigação de ter bom equipamento, de boas práticas, de bons técnicos.
Quem não tem tanto dinheiro tem que fazer coisas mais pequenas, tem que ter técnicos mais pequenos e tem que ter equipamento mais pequenino também. Claro. É normal, é a lei do mercado, é mesmo assim. Exatamente. Nós, em termos técnicos, estamos muito igual ou até, se calhar, acima de muitos países fora da Europa. Fora da Europa. Porque a gente ouve muitas vezes as bandas quando vêm cá fora, as bandas fora que vêm cá, os técnicos dizer que fizemos a montagem mais rápida, ou a montagem mais rápida, ou que gostaram da nossa maneira de trabalhar, não é? Ouvimos muito dizer isto. Nós fazemos muito com pouco. Exatamente. Essa é uma grande valia de nós como povo, é que conseguimos fazer muito com pouco. E nota-se essa diferença, para quem trabalha fora, nota-se essa diferença. Ok. Porque nós aqui também estamos habituados, na área dos eventos, a fazer de tudo um pouco. Sim. Não fazes só espetáculo, não fazes só rock and roll, fazes muitos corporativos, fazemos muitos corporativos, não é? Como tu disseste, Lisboa está bem. Temos um país que está bem situado aqui na cauda da Europa, neste canto da Europa, solarengo, e há cada vez mais coisas a acontecer no país, não é? Sim, mas não é só isso. Tu tens uma área específica nos eventos. Tu és rigger. Se acontece um problema técnico no som, no vídeo ou na iluminação, tu, por exemplo, podes ir com uma máquina ou podes ter que, não havendo ou acessos ou capacidade para entrar uma máquina, ter que, por exemplo, rapelar. Se tiveres que rapelar, quem é que vai reparar aquilo? Pois. Ou é um rigger, ou é um técnico de uma empresa com dinheiro, porque só uma empresa com dinheiro é que pode ter um técnico de som, de vídeo ou de iluminação Que esteja preparado e formado para aquilo. Que esteja preparado Claro. para poder trabalhar em alturas e reparar som, luz ou vídeo. Porque senão tem que ser um rigger. Okay. E nós fazemos isso e fazemos isso de borla e com um sorriso na cara. Lá fora não. Lá fora não. Lá fora tudo é... Para haver um sorriso na cara tem que haver algo mais na mão. Exatamente. Achas, vou fazer uma pergunta, é um bocado, não é estranha, mas é um bocado tendenciosa. Achas que somos a área mais importante do espetáculo? Para ti somos os técnicos mais, são todos importantes, sem uns os outros não existiam, e sem artista nós também não existia, o artista nós também não existia. Mas achas que todas as áreas o rig é a mais importante ou não? Eu sinto isso fora do meu país, infelizmente. Só sinto isso fora do meu país. Aqui continua a fazer-se não sei quantos espetáculos por esse Portugal fora, onde vão técnicos tudo menos de rig. O gajo das luzes continua a pendurar as luzes e o som, e vai num escadote e vai numa máquina para a qual não tem informação. Sentes isso, vês isso também? Sinto isso, vejo isso e vejo mais. Vejo que faço montagens e não faço desmontagens. Vejo que estou chamado à última da hora para vir desenrascar uma coisa que eles pensavam que tinham capacidades e chegaram à conclusão que não. E vou pelo mesmo valor e mais uma vez de cara alegre. Ok. Senão não vou. Pois. Senão vai outro. Vai outro? Tal e qual. Mas isso não é correto. Pois. Até para o próprio mercado não é correto. Mas pronto. E o que é que tu achas que deveria fazer em relação a isso? Qual que se podia fazer em relação a isso? Pôr as regras que existem a funcionar. Ok. Porque elas existem. Claro. Ok. É pô-las a funcionar. Ok. Porque de que é que serve teres uma profissão se depois a tua profissão é exercida por pessoas não profissionais que não pagam seguro, que não tiram formações, simplesmente não têm vertigens. E fazem. E fazem. Mas depois, quando não fazem, és tu chamado a fazer. À pressa, porque lá está. Também já aconteceu. Constantemente acontece. Constantemente acontece. Roger, obrigado por teres vindo. Fico-te agradecido por teres acedido ao meu convite, ao nosso convite para vires a esta entrevista.
desejo-te felicidades, como é óbvio, muita saúde. Encontramos outra vez por esses trabalhos fora, trabalhamos juntos. E quanto a vocês, fico à espera que estejam aí desse lado no próximo programa. Obrigado. Pronto, agora que já estamos em off, Não batemos ao primeiro. daqui a 5 anos espero que tu ainda cá estejas.